Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Poderosamente Podcast. Está no ar aquele podcast para ajudar você a refletir sobre a sua história de vida, se inspirar com as histórias que acontecem aqui, pessoas reais contando sobre a sua vida e, com certeza, inspirando outras pessoas. E para a gente começar esse episódio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. E se a maior ameaça de uma mulher forte não fosse nada do mundo externo, mas aquilo que ela está guardando silenciosamente dentro dela? Pois é. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, atuo na área da saúde mental há 26 anos. Eu desenvolvi um protocolo que é totalmente autoral, chamado Resgate Original, para ajudar você a resgatar a sua verdadeira identidade. E eu criei esse podcast exatamente para contar a história de pessoas incríveis, maravilhosas, as suas superações. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial, que vai trazer uma história muito interessante para você acompanhar. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, porque eu tenho certeza que tem alguma outra mulher aí querendo ouvir a história dessa pessoa que eu trouxe aqui comigo para a gente conversar. Bom, de carreira, de profissão, ela é engenheira mecatrônica, mas ela atua no ramo moveleiro atualmente. Ela é sócia proprietária de uma empresa do ramo moveleiro. Seja muito bem-vinda, Jéssica Gomes. Obrigada, Inês. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com você e também com quem nos assiste. Maravilha. Bom, uma honra te receber. Eu quero muito que a minha audiência ouça sobre você, porque você tem uma história transformadora e com certeza uma história que conecta muito com a história das pessoas que estão nos assistindo. Porque a gente vai descobrir aqui nessa conversa, né, Jéssica, que isso que você passou está muito comum. A gente tem visto muito isso nesse local, nesse território das mulheres fortes, né, que somos nós, que abraçamos aí o mundo de todo jeito, e dali a pouco, Isso mesmo. a gente tem que fazer uma pausa para se recompor. Sim. Então, vamos lá. Antes da gente entrar nas nossas perguntas aqui, seguir o nosso roteiro, eu quero que você se apresente para a minha audiência do seu jeitinho, com as suas palavras. Fale um pouquinho quem é a Jéssica por detrás de tudo que a Jéssica faz. Certo. Bom, meu nome é Jéssica Gomes, eu tenho 32 anos, sou empresária há aproximadamente 1 ano. Nunca imaginei estar nessa área, nunca imaginei vir ao empreendedorismo. Sempre fui da área de engenharia, sempre trabalhei como CLT. Veio essa oportunidade, abracei com medo e hoje eu descobri que foi a melhor oportunidade da minha vida. Sou mãe de uma bebê que está fazendo essa semana 2 anos. Meu Deus. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, com toda certeza. E é isso, sou apaixonada pela família, sou uma pessoa que tento cuidar de todos da melhor maneira possível. E descobri há pouco tempo que precisava cuidar mais de mim e fui em busca disso. Que maravilha. Olha só como essa conversa de hoje vai render, hein, minha gente? Bom, Jéssica, você já chega aqui falando sobre coragem, né? Porque quando você fala assim, eu descobri que eu tinha que ir com medo mesmo. Estava com medo, mas fui com medo. Porque coragem é isso, né? Não é ausência de medo. É a gente catar o medo, botar debaixo do braço e falar, vai com você mesmo. Vamos juntos, medo? É isso aí. Vem aqui comigo, vamos juntos. Então, bora lá. Você vem da engenharia mecatrônica. Exato. E é sócia de uma indústria, então, do ramo moveleiro. Né? Eu sei um pouco da história do seu trabalho lá. Uhum. E é um mundo que a gente sabe que é majoritariamente masculino. Acho que tanto na faculdade quanto no trabalho atual. Exato. Me conta um pouco como que foi, né? Chegar nesse lugar, como foi para a Jéssica esse desafio, né? De se posicionar dentro de um mundo majoritariamente masculino. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que desde a minha adolescência, eu tinha muito lado das ciências exatas desenvolvido. E isso me trazia a ser um pouco mais fria, um pouco menos quente como mulher, como pessoa feminina, digamos, né? Isso acabou facilitando. Então, quando eu entrei na engenharia, era no que eu me dava melhor, então não tinha nenhuma preocupação com aquilo. E estar cheio de homens foi algo que eu olhei e falei, vou ter que lidar com isso daqui. E eu me fechei. Eu acho que essa foi a época em que a Jéssica se fechou. Eu era extremamente fechada, não dava corda pra ninguém, não conversava com ninguém. Era muito fechada.
O meu marido mesmo fala hoje que chegar em mim, me acessar, era algo difícil, porque eu não dava moral mesmo. E eu acho que foi a maneira que eu desenvolvi de não permitir que o que eu fosse fazer, ou o que eu precisasse fazer na minha carreira, fosse confundido ou fosse influenciado por uma questão da masculinidade estar mais presente na minha área do que as mulheres, né? Uhum. Então, eu acho que foi a maneira que eu encontrei. E eu sempre lidei com isso de forma tranquila. Não me afetava. O que os homens falavam, o que eu percebia, não me afetava. Mas eu acho que porque eu me fechei. Me fechei e falei, não, isso daqui não vai me afetar e acabou. Não tô nem aí para o que vai acontecer. Então, desde o início da carreira, como você falou, na faculdade já dei de cara uma sala de quase 100 pessoas e 4 mulheres. Esse era o número. Essa era a porcentagem. Fui trabalhar, era a única mulher dentro do setor de engenharia. E ao longo da minha carreira, em algumas empresas tinha um pouco mais de mulher, mas as minhas funções sempre foram rodeadas do universo masculino. Então, a minha última posição era gerente de projetos de uma área de uma área elétrica civil. Então, a maior parte do time era masculino, lidava com o pessoal de obra. E eu mantinha essa posição Jéssica fechada. Uhum. A indústria moveleira não é diferente. Não. A diferença hoje é que antes eu trabalhava com pessoas que eram colegas de trabalho e hoje são meus clientes. Então, muitas das vezes eu percebo que eu preciso me posicionar diferente, preciso me impor para falar assim, peraí, você tá vendo uma moça aqui, uma mulher aqui, mas não é bem assim que a coisa funciona, porque eu sou a proprietária, eu entendo do que eu tô falando, e então eu acabo não sendo hoje tão fechada, mas a maneira que é necessário eu tento me impor mais do que seria se fosse um universo mais tranquilo feminino, né? Sim. É interessante isso, porque a gente também vê posturas diferenciadas, né? Por exemplo, algumas mulheres que se sentem acuadas, acabam se fechando, porque o ambiente, às vezes, ele se torna mesmo hostil. A questão do padrão de energia de homens e mulheres, e aqui não tem nenhum julgamento de feminismo, machismo, não é nada sobre isso, é sobre como nós funcionamos. Uhum. Né? E algumas mulheres acho que se fecham de uma outra maneira. A sensação que eu tenho é que você se fechou no esquema de eu vou me manter inteira aqui, blindada. E algo que, assim, eu percebo, principalmente quando eu estou na companhia de amigas, a minha linguagem acaba sendo um pouco mais masculina do que uma linguagem feminina. Mas eu acho que é exatamente por isso. Eu precisava mostrar que eu pertencia àquele grupo também e ser respeitada dentro daquele grupo. Adaptativo, total, né? Exato. Um comportamento adaptado à necessidade. Funcionou, Jéssica? Funcionou. Tem funcionado, tá dando certo. A diferença é que hoje eu consigo, quando necessário, ter a mesma adaptação para o ambiente feminino. Então, no passado, eu não conseguia muito bem fazer isso. Eu tinha dificuldade em ter amigas, eu tinha dificuldade em me aproximar de mulheres. Era mais fácil para mim me aproximar de homens do que de mulheres. Mesmo que fosse por amizade, puramente falando de amizade. Mas hoje não. Hoje eu já consigo atuar nos dois universos tranquilamente. Olha que interessante, né? Eu acho que é o aprendizado mesmo. Então, enquanto eu estive aqui, aprendi isso. Agora, a adaptação é no outro lado. É o sentido inverso. O sentido inverso. E tá tudo certo, né? É isso aí. Tá funcionando. Tá funcionando. Eu vejo assim, né? Que existe... Falando um pouco de alta performance, porque esse ambiente... Acho que da engenharia, da mecatrônica e tudo isso por onde você passou... exige uma alta performance. Sim. Né? Acaba exigindo, principalmente por conta disso que a gente está falando aqui, um ambiente que já é tomado pelo masculino, então a mulher que está ali, quase que instintivamente, vai ter que fazer muito mais para conseguir achar o seu lugar. E algumas mulheres, eu vejo muito isso no consultório também, acabam olhando muito para alta performance e esquecendo de olhar para dentro. Exatamente. Você teve essa experiência? Fala um pouquinho disso. Eu tive essa experiência recentemente, em agosto, de julho para agosto do ano passado, onde eu me vi mentalmente doente, em burnout. Então, eu tive um processo de burnout. E nesse processo de burnout, eu não aceitava esse diagnóstico. Para mim, era um absurdo aquilo. Porque eu não podia passar por aquilo. Eu acho que exatamente vinculado a essa questão da alta performance. Como assim eu,
vou estar fraca ou não aguentar o que eu estou passando. Eu não posso fazer isso, eu não posso me colocar nessa posição. Então, eu acho que tá totalmente ligado a isso que você falou da alta performance. Porque, inclusive, quando isso chegou, as pessoas que trabalhavam comigo, todo mundo olhou e falou assim, peraí, mas a Jéssica era uma rocha. A Jéssica, isso é meio absurdo. Então, eu acho que a mesma visão que as pessoas mostraram ter de fora, eu tinha de dentro de mim e eu não aceitava esse diagnóstico. Então, foi um processo um pouco doloroso ali, aceitar isso, passar por isso. Mas eu acho que foi completamente necessário para surgir a Jéssica que existe hoje. E considero que foi, assim, uma virada de chave na minha vida, passar por esse processo, pelo tratamento e tudo que veio na sequência. Daqui a pouco a gente vai falar desse tratamento aí, porque é muito interessante essa parte da história da Jéssica. Você sabe que eu identifico muito isso no consultório. Eu chamo isso de um padrão de distorção de identidade. Por quê? Muitas vezes isso tem raiz lá na nossa infância, na nossa adolescência, o ambiente onde a gente cresceu, como eram as pessoas à nossa volta, o que foi cobrado da gente. Às vezes, nós mulheres, principalmente, acontece muito da gente passar por uma inversão de papéis muito precocemente. A gente tem que cuidar até de pessoas mais velhas que nós, né? Às vezes irmãos, mas também às vezes pessoas mais velhas, os pais que não estão bem. E isso vai fazendo com que essa mulher vire essa rocha. E tá tudo bem, é lindo, né? É maravilhoso. Até a página 2. Exatamente. Na página 2 em diante, pode acontecer esse tipo de coisa. Você tem dificuldade de perceber seu próprio limite. E você só vai. Aí acontece o esgotamento, que é essa questão do burnout. Exato. Não é? Fico feliz que você tenha descoberto e tratado, né? Sim, isso aí. Eu falo que o burnout é algo muito interessante, porque ele vem de uma forma muito insidiosa. Você não percebe imediatamente os sintomas, é algo muito sutil. E quando vem, ainda vem essa sensação de eu não posso ser fraca, porque é típico de pessoas fortes o burnout. De quem se entrega muito, de quem se dedica muito. Como é que você identificou os sintomas? Como é que foi isso? Bom, na verdade, os sintomas foram aparecendo e eu tava achando que era normal. Não, eu tô trabalhando bastante, então é normal, tá tudo bem. Aí eu comecei a ter algumas questões físicas, né, que é super característico ali do burnout. Sim. Apareciam essas questões físicas, eu olhava e falava assim, não, mas é porque minha imunidade tá baixa, eu vou tomar uma vitamina C, vai melhorar. Vai ficar tudo bem. E diversas coisinhas foram acontecendo e eu não, tá tudo bem, não é nada. E chegou no ponto de afetar as pessoas em volta. Foi uma fase que a minha filha, ela tava sempre com gripe, sempre doente, sempre tinha alguma coisinha. E eu olhava e falava assim, mas meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu não tô legal, a neném também não tá legal, parece que as coisas em volta não estão mais... Tava tudo bem. Faz de conta que tá tudo bem. Faz de conta que tá tudo bem. Então, vieram dermatites, vieram algumas inflamações recorrentes e começaram a aparecer as crises de ansiedade durante a academia. Isso foi algo que, na época, eu lembro muito claramente o dia que a psiquiatra falou assim, é o momento que seu corpo tá tentando relaxar, e a sua mente fala assim, não, peraí, você não pode relaxar. Então, ela te dá um ataque. Sim. Então, durante a academia, não importasse a hora que eu fazia, eu comecei a achar que era... Aí eu fazia de manhã. É pressão baixa, é alguma outra coisa. Não era. Vamos pra noite. À noite acontecia a mesma coisa, à tarde a mesma coisa. Eu falei, peraí. E, de repente, essas crises começaram a vir no horário de trabalho, no meio de reuniões com o cliente. Vai alastrando, né? Exato. E quando isso começou a acontecer... terapeuta virou pra mim, meu marido virou pra mim e falou assim, procura um médico urgente, porque não tá legal isso aí, não. Eu falei assim, não, mas não precisa. Psiquiatra, imagina, psiquiatra era um negócio pra mim, assim, eu quero distância minha vida inteira, né? Imagina. E daí fui. A hora que eu tive a conversa com a psiquiatra, durante a conversa com a psiquiatra, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, só de estar falando de tudo aquilo. Ela já olhou pra mim e falou assim, Jéssica, você precisa se afastar urgente, você tá num caso de burnout, nananana. E eu assim pra ela, sem reação. Tipo... porque é uma ficha que cai ali, né? Que tudo aquilo que você está vivendo já é o processo. Exato. Você precisa de medicação. Eu, não, gente, medicação. Como assim medicação? E foi difícil. A ficha... Foi difícil pra ficha cair.
Foi difícil eu aceitar. Uma negaçãozinha básica. Básica. Né? Básica. Um processo ali que eu olhava e falava assim, não, como assim eu vou parar de trabalhar? Não tá certo. O que eu tô fazendo? Tipo, eu tô exagerando. O meu consciente falava, você está exagerando, não é tudo isso. Uhum. Era assim. Aí eu acho que demorou umas 2 semanas, assim, ali, já com a medicação, com reflexos da medicação, né? Pra eu olhar e falar assim, nossa, isso melhorou, aquilo melhorou, outra coisa melhorou. Caramba, era isso mesmo. E é interessante, os tratamentos para esse quadro, eles incluem, sim, muitas vezes a medicação, o repouso, às vezes você precisa realmente se afastar daquele lugar que é estressante para você e tá tudo certo. Mas eu sei que você foi além, né? Você foi buscar um processo que te ajudou de uma maneira mais profunda ainda. Vamos falar um pouquinho disso? Exato. Conta pra gente como que foi essa virada, a grande virada. A grande virada. A grande virada, ela veio de uma forma, assim, muito intrigante até. Porque a grande virada não veio pensando em mim, veio pensando em pessoas à minha volta. Típico, né? E eu olhei, conheci uma pessoa, um hipnoterapeuta, o Dr. Roberto Monfort. Uhum. E ele comentou do trabalho dele e tal. Eu fazia parte já na época do grupo de BNI aqui da cidade. E daí conheci o trabalho dele e falei assim, caramba, eu acho que pra tal pessoa isso daí vai ser bacana. Eu vou falar... Primeiro eu vou indicar pro vou indicar. Isso aí. Até pensei, eu falei assim, pra mim talvez eu acho que talvez valeria a pena também. Mas não sei se é pra agora. Eu acho que seria mais prioridade pra essa pessoa, né? Beleza. Aí acabou que a gente agendou uma conversa para conversar, agendei uma conversa com o Roberto Monfort para conversar, conversei com ele, e nessa conversa, o final dessa conversa foi meio assim, e aí, né, como é que vai ser, vocês vão fazer o processo, não vão? Tinha uma questão de investimento envolvida, tudo. Falei assim, olha, eu acho que a gente vai, tava eu, meu marido na época, a gente vai partir para esse lado, para tratar tal pessoa primeiro, porque talvez vai valer mais a pena, né, em nível de resultado pra gente do que pra mim. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, então, se você tá pensando desse jeito, a primeira pessoa que precisa ser tratada é você. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, tá errado, tá ao contrário, tá invertido. Então, vamos começar pelo seu processo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui contar pra minha terapeuta que eu ia fazer esse processo. Ela não concordou de imediato, ela ficou bastante preocupada com esse processo. Conhecendo, né? Principalmente por conta do burnout. Ela falou assim, não sabemos o quão estável você está emocionalmente para passar por um processo assim. Falei, tá bom, mas eu vou arriscar. E daí eu conversei. Corajosa de novo. De novo, né? Corajosa aqui. Lá vou eu. E daí eu resolvi arriscar, só que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, a minha terapeuta indicou essa preocupação. Ele falou, sem problema, a gente começa por aí. E fomos para a primeira sessão de hipnoterapia. Eu não sei, eu lembro da sessão toda. Eu só não sei qual gatilho fantástico que aquele dia foi acionado na Jéssica. Uhum. Que no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, cara, eu tô dirigindo tranquila, eu tô atrasada, eu tô dirigindo tranquila pela cidade... E eu não tô ansiosa, eu não tô nem aí, tipo, que eu tô atrasada, que... Relaxou, o que tá acontecendo? Eu falei pra ele, isso é normal? Já era pra acontecer assim no dia seguinte? Ele falou assim, Jéssica, isso é fantástico. Você tá tendo um resultado incrível. Ele falou assim, calma que vai ter muitas outras coisas acontecendo aí que você vai estranhar. E uma delas eu acho que é estar aqui. Nunca, em hipótese alguma, a Jéssica, antes desse processo, estaria hoje aqui dando uma entrevista tranquila, sem estar tremendo, sem estar preocupada com o que vai falar ou deixar de falar. Que maravilha. E foi transformador. Então, vou agradecer o Roberto, né? Deixa eu contextualizar aqui para minha audiência. O Roberto Monfort é um grande amigo, hipnoterapeuta comum, e a gente vem da mesma escola de formação. Inclusive, aqui no canal do Poderosamente Podcast, tem uma entrevista com ele, bem do comecinho, de quando eu comecei o podcast, acho que é o 2º episódio, não tenho certeza. Vale muito a pena assistir, ele é uma pessoa incrível, um grande amigo, e que tem um trabalho maravilhoso. Sim. A hipnoterapia realmente tem esse poder, porque quando você acessa a raiz do seu problema... Você multiplica, potencializa infinitamente as chances de você fazer essa virada de chave que a Jéssica está comentando aqui. Exato. Né? Exato. Então, obrigada, Roberto. Senão ela não estaria hoje aqui no meu podcast. Depois a gente manda episódio para ele assistir. Verdade, boa. E olha outra coisa que eu identifico assim como sendo um gesto de muita coragem da sua parte.
a gente procurar ajuda, você sabe, a sua mente subconsciente te aplicou um golpe. Sim, Né? total. Aquela história assim, ó, não, vamos primeiro levar aquela pessoa, segundo aquela pessoa, eu fico no fim da fila. Não tem problema. Mas te levou no lugar certo, para a pessoa certa, e a pessoa falou, você é a primeira. E isso exige muita coragem. Aceitar ajuda, buscar ajuda, exige coragem. E depois, olha que maravilha, né? Sim. Sorrisão, tipo, tô aqui no podcast, mandando ver. Isso é muito poder, a pessoa ficou poderosa. Bom, a hipnoterapia teve esse poder transformador na sua vida. Você identifica o que de transformação? Você falou um pouco de sair do estresse, de no dia seguinte já estar lá toda tranquilona, dirigindo, estar aqui no podcast. O que mais que mudou com a hipnoterapia? Eu acho que principalmente a questão de autocobrança. Sim. Eu acho que o universo feminino, a gente falou aqui da questão da performance, né? Da alta performance no mercado de trabalho, da engenharia. Mas a mulher, por si só, precisa ser a toda poderosa, porque é muita coisa pra gente dar conta, né? Exatamente. É natural, né? Isso aí. E eu não me permitia ser mais ou menos em nada. Então, eu precisava ser uma ótima profissional, eu precisava fazer de tudo para ter o melhor corpo. Então, eu me cobrava por corpo, eu me cobrava por estética, eu me cobrava por profissional, eu me cobrava como esposa, eu me cobrava como mãe. Logo, na fase, eu estava me cobrando como empresária, que já estava nessa transição. Então, eu não aceitava menos do que o meu melhor em qualquer situação. Não importava como eu estivesse, eu tinha que dar o meu melhor. E isso hoje eu aceito, entendo que nem sempre o meu melhor é o meu 100%. Então, nem todo mundo tá 100% para tudo todo dia. É normal. Sim. E hoje eu aceito isso. Então, eu consigo olhar para situações, olhar para o que está acontecendo na minha vida e falar assim, eu tô fazendo o meu melhor? O que eu poderia no meu 100%? Não tô, mas eu não tô 100%. Tem alguma coisa que tá um pouquinho desbalanceada. Então, tá tudo bem. Reconhecer isso é muito terapêutico, inclusive, né? É o do limite que a gente estava falando no início. Exatamente. Esse é o meu limite, tá tudo bem que seja esse. Tá tudo bem. E assim que melhorar, eu vou para um outro limite. Exato. Mas agora eu preciso ou descansar, ou me cuidar, ou fazer uma pausa. Isso mesmo. Eu não entendia os meus limites antes, além de que eu não me permitia ter os limites reduzidos ou os limites alterados. Era sempre a régua lá em cima. E hoje não. E quando eu não conseguia atingir a régua lá em cima, me cobrava. Não dormia bem porque ficava me cobrando. Nossa, eu não fiz. Nossa, ficava remoendo aquilo. Nossa, eu remoía tanta coisa na vida, principalmente assim, vinculada. Nossa, eu não fiz a melhor janta hoje. Nossa, eu não dei atenção para aquela pessoa padrão que de eu precisava perfeccionismo. dar. Exato. E hoje não. Hoje eu consigo olhar para isso com outros olhos e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E provavelmente na sua hipnoterapia, você acessou algum padrão reinante na sua história de vida, porque quando nós somos crianças, a gente não tem filtro para entender o que está acontecendo no ambiente, a gente aceita muitas coisas como verdades, que viram verdades absolutas. Então, se a gente já cresceu num ambiente de muita cobrança, ou às vezes de abandono, onde você não se sentia vista, então você sente que você tem que dar muito de você para conseguir atenção, para conseguir respeito, aceitação. Sim. E aí, quando chega na vida adulta, a gente está assim, né? Exato. Eu me identifico com você. Eu tive períodos da minha vida que também foram assim, né? Hoje eu tô mais tranquila. Eu acho que é um pouco característico também, às vezes, do filho mais velho, né? Também. Eu sou a filha mais velha, eu sou a primeira neta. Então, querendo ou não, você tinha que ser exemplo para tudo e todos que viessem depois, já tem né? ônus aí, né? Exato. Uma cobrança. Então, eu acho que teve bastante dessa cobrança também ao longo da infância, da adolescência, né? E hoje eu consigo entender que algumas cobranças não eram da Jéssica. Algumas cobranças eram de tudo que a Jéssica carregava. Sim. E daí eu consegui, digamos, me livrar delas e falar, não, agora eu não tenho mais a minha família esperando que eu seja o exemplo. Então, agora eu preciso... Eu preciso ser exemplo para mim. Eu preciso estar perante aquilo que é importante para mim. Não para o que colocaram para mim, né? Sim. Isso foi muito importante também. No processo, a gente conseguiu também acessar esse ponto e passar por isso. E aqui a gente tem um aprendizado bem interessante, né? Você tem uma criança pequena, né? De 2 anos.
Mas nós, como pais, eu brinco, eu falo assim, eu como mãe, e vocês vão concordar comigo, muitas vezes a gente erra tentando acertar. Sim. Então, quando você olha lá para o seu filho, para sua filha, e ela faz uma coisa bonitinha, você vai lá super elogia, é ótimo elogiar, não tem nenhum problema com isso, mas muitas vezes você começa a enviar uma mensagem para ela ou para ele de que é bonitinho só quando ele faz tudo certinho. Exato. E aí você cresce com essa sensação de que você não pode falhar, que você não pode esquecer, que você não pode relaxar. E, no final das contas, o que a gente tem? Um burnout. Porque, sim, a gente pode esquecer, a gente pode relaxar, a gente pode errar também, tá tudo bem, né? Isso faz parte da vida, né? Exatamente. Hoje eu tomo muito cuidado, principalmente no... Não é assim. A hora que eu vou pensar em falar não é assim, eu falo, não, calma. Eu vou falar que pode ser de outra forma, que talvez que vai ser diferente, que talvez seja melhor ou não, né? Mas é muito disso. E eu acho que hoje, como mãe, é muito importante para mim ter passado por esse processo, para ter essa consciência também, né? De não colocar traços na Helena, hoje minha filha, que ela possa sofrer no futuro, né? Não colocar nela algo que seja a minha expectativa, né? Nós temos que ensinar para a Helena que ela não veio ao mundo para corresponder à expectativa de ninguém, Sim. nem a dos pais dela. Porque nós não Exato. viemos ao mundo para isso. A gente veio ao mundo para corresponder à nossa própria expectativa. Exatamente. E já não é simples isso. Não, Né? não mesmo. Então eu brinco, eu falo com os pais que eu atendo de vez em quando, né? Porque eu espero isso, aquilo, aquele outro do meu filho. Olha, eu brinco, eu falo assim, olha, problema seu, porque ele não veio aqui no mundo para atender essa sua demanda. Né? Exatamente. Pega a sua expectativa, guarda ela bem guardadinha e deixa ele ser o que ele precisa ser, o que ele quer ser, apoie, ajude, né? Faça que aconteça o que ele busca, Sim. mas não cria essas expectativas, né? Cria, sim, uma ovelha verde com 3 orelhas, 4 rabos, mas não cria expectativa em cima do seu filho, porque isso não é uma boa ideia. Exato. Porque a frustração será proporcional, porque, de repente, não é nada disso que ele veio fazer no mundo, né? É isso aí. E as pessoas que têm essa sensação que elas estão aqui para cumprir a expectativa dos outros tendem a ser pessoas extremamente ansiosas, estressadas, burnout. Por quê, né? Nunca tá bom. A Jéssica espera uma coisa de mim, o fulano espera outra coisa, o Beltrano espera outra coisa. E eu vou ficar tentando corresponder à expectativa de todo mundo. Exatamente. Todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente. Muita E gente. outra, não existe, eu acho que uma suficiência que seja suficiente. Exatamente. Bom momento da vida é aquele que a gente fala, chega, não estou aqui para corresponder à expectativa de ninguém, vou acabou. seguir minha vida, quem gostar, gostou, quem não gostou. Problema Próximo. dele, é isso aí. Vamos falar um pouquinho de valores, né? Na nossa conversa prévia, você citou 2 valores importantes, transparência e coerência, Sim, né? Que são valores importantes para você. sim. Mas a gente está num mundo que parece cada vez mais valorizar menos esses valores. Como Exato. que é isso para ti? É muito difícil para mim lidar com isso. E é algo que, quando eu percebo, quando eu tô de cara com a falta desses valores, é aquele momento que eu respiro fundo, falo, peraí, nem todo mundo é igual a você, calma, tenta entender. Eu acho que hoje eu tento entender o outro lado, praticar empatia ali, no que for possível, para tentar lidar com a falta disso, porque realmente hoje parece que a coerência e a transparência hoje, todo mundo tá mentindo o tempo inteiro, todo mundo tá se enrolando, né? Porque às vezes a pessoa tá fazendo algo que é mentira para ela mesma, né? Fora que a questão da coerência é um negócio que para mim é muito natural, acho que até por ser de exatas. Então não Mais existe. um dá 2, né, Jéssica? E acabou. Como assim não é assim? Então, isso não é questão do certo ou errado, mas é questão do que faz sentido, coerentemente falando, e do que não faz sentido e acabou. E de onde vem essa convicção sua que isso é importante? Eu acho que vem de berço. Tá. Da tua história de vida mesmo. Exato, eu acho que vem muito da minha história de vida, de tudo que aconteceu, essa questão da transparência, eu acho que tudo que aconteceu comigo, principalmente numa fase de adolescência ali, de separação dos pais, morar com os avós, com cada pai em um lugar, e tá no meio ali de um ambiente que não tinha certeza se estava sendo transparente ou não, até onde a verdade ia ou não. Então, eu acho que nesse momento aquilo virou um valor para mim. Falou assim, não, eu não quero estar assim. Importância disso. Não quero estar nessa incerteza. Então, eu acho que é onde veio essa questão da transparência.
E a coerência é o que eu falei, eu acho que vem de berço, a minha família era muito disso, né? Mesmo que não seja bom para mim, é o que é coerente, é o que eu vou fazer. E o meu perfil, né? Perfil de exatas é o que eu falei. 1 mais 1 tem que dar 2 e acabou. Você, como empresária, com certeza lidera pessoas no seu ambiente de Sim. trabalho, no seu negócio. Como é que você consegue conectar essas duas coisas, né? Essa, infelizmente, falta de coerência e transparência nas pessoas e com uma paz de consciência. Porque a gente tem que achar um ponto aí, senão daqui a pouco a gente está no burnout de novo. Exato. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que assim, eu nunca vou conseguir controlar ali o que os meus clientes estão falando, ou o que os meus fornecedores estão falando da maneira como eles estão agindo. Mas eu tento ao máximo garantir que o que acontece dentro da minha empresa e o que acontece quando sai dali, então aquilo que a gente entrega para os nossos clientes, que consiga ter isso. Então, a questão da transparência ali, às vezes o pessoal vem falar, olha, aconteceu um problema com uma peça de um cliente, o que a gente vai fazer? Tem como a gente resolver sem afetar ele? Não, não tem. Então, a gente vai falar para ele que a gente teve um problema. Aí, ele vai ficar bravo, ele vai... Não tem problema. Eu vou falar para ele que teve um problema e que eu vou resolver. Mas eu não vou inventar uma outra história para ele. Eu não vou, sabe, contar uma coisa mirabolante só para ele não ficar sabendo que, de repente, um funcionário derrubou a peça dele no chão, para ele ficar bravo. Lógico, a gente vai tratar aquilo que aconteceu, só que eu vou falar para aquele cliente o que aconteceu. Então, eu trabalho muito isso no nosso time. É sempre assim, viu? O cliente precisa saber. Sim. Se ele não for afetado, a gente se resolve aqui dentro, da maneira correta. Mas, se ele for afetado, ele vai saber. Ele não vai gostar, mas ele precisa saber Somos do que vai acontecer. todos adultos e vamos resolver. É isso. Então, assim, às vezes as meninas... mas e se ele fica bravo e... Manda pra mim que eu converso com ele, não tem problema. Então, assim, eu acho que o que chega é onde eu enxergo que eu não consigo controlar. E nem vou tentar. Sim. Mas o que nós fazemos e o que sai da nossa empresa, eu tento ao máximo passar isso para dentro, então passar para os nossos colaboradores e garantir que o que vai acontecer ali, quem vai ser afetado pelo que vai acontecer ali na entrega do nosso serviço, vai saber que a gente está sendo transparente, que a gente está jogando um bom jogo, que a gente está jogando a favor e não contra. Isso é sinônimo de maturidade, né? Como você falou, às vezes alguém diz, mas e se o cliente fica bravo, né? Às vezes até fazendo referência a alguma coisa da história dela, porque eu falo, tudo é gatilho, né? Um cliente que fica bravo pode remeter a uma situação que você viveu lá na sua infância, que você tinha medo das pessoas que ficavam bravas. Verdade. Porque somos todos adultos, né? O cliente ficou bravo, talvez com razão, e a gente vai ter que chegar num ponto de concordância para resolver aquela questão. É uma maturidade, né? Exato. E coerência, né? Não é uma rigidez. É a gente achar o ponto, né? Achar o ponto de equilíbrio. Porque, querendo ou não, por exemplo, quando qualquer cliente de qualquer mercado, de qualquer tipo de negócio, né? Ele compra aquilo de você, ele contrata aquele seu serviço, ele tem a expectativa de que você vai entregar algo que vai atingir a expectativa dele. Né? Claro, ele precisa saber exatamente o que você faz para ele não criar uma expectativa errada. Mas eu acho que a coerência, no nosso caso ali, eu tento tratar muito bem como ele vai se sentir recebendo isso que eu estou fazendo para ele. É uma empatia, né? Exato. Coerência tem muito a ver com empatia. Exato. Então, eu tento tratar dessa forma. O cliente ele vai ficar satisfeito ou não. Se ele não estiver satisfeito, tem coisa errada. Ou a gente está errando, ou a expectativa dele está errada. Das duas, uma. Não tem como. Interessante. Mudando um pouquinho de assunto, na nossa conversa prévia eu te perguntei sobre inspirar pessoas. Eu gosto sempre eu quero saber das pessoas que eu entrevisto como elas acreditam que inspiram outras pessoas. Sim. Porque um dos objetivos também do Poderosamente Podcast é fazer isso aqui que a gente está fazendo. Quando você mesma começa a contar a sua história, talvez você se dê conta de que, nossa, o que eu estou falando aqui, de repente, pode ajudar uma outra pessoa, né? Sim. E você me disse, assim, que você não se acha suficiente para inspirar uma pessoa, mas tem uma história muito legal aí de uma amiga que virou coordenadora. Depois conta um pouquinho para mim sobre isso. É muito engraçado, assim. Eu trabalhava já há bastante tempo numa empresa e eu não estava feliz com o rumo que a minha carreira estava indo e fui para outra. Eu fui para essa outra, praticamente abrir um setor que não existia.
Então, eu fui ali, de novo, né? Só com a cara e com a coragem. E fui. E eu não achava realmente que o que eu podia fazer ali, a minha forma de lidar com as coisas, e principalmente era muito, assim, característico essa questão da transparência e da coerência, né? Pudesse influenciar ou alguém olhar e falar assim, caramba, olha o jeito que ela tá fazendo, eu vou pegar isso aí de exemplo e vou começar a fazer assim. E a Mayara foi muito bacana, porque eu não tinha toda essa percepção. E daí, quando eu falei que eu ia embora, que eu tava saindo da empresa, ela me escreveu um texto muito lindo. E eu olhei e falei assim, caramba, eu não acredito que... Nem sabia. Eu não acredito que eu consegui fazer isso com ela, né? E dali pra frente, a carreira dela foi decolando. Isso faz 4 anos e meio. Ela era operadora, ela era do setor de engenharia também, né? E hoje ela é coordenadora do setor de engenharia. Olha só. E daí, toda vez que eu olho pro LinkedIn e vejo ali uma promoção dela, alguma coisa acontecendo com ela aparecendo em posts da empresa, né? Eu olho e falo, caramba, que legal, eu fiz parte disso. Sim. Eu acho que é o momento que foi o que aconteceu comigo, assim, que mais eu olhei e falei assim, talvez o meu natural esteja impactando as pessoas, esteja inspirando as pessoas a fazerem diferente ou a seguir o mesmo caminho, sei lá. Eu penso assim também. Muitas vezes nós causamos impacto nas pessoas sem que a gente tenha consciência disso. O que você sentiu quando você leu aquela mensagem? Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu fiquei orgulhosa de mim. Tá vendo? Foi mais ou menos isso. Caramba, olha que legal que eu fiz. Uhum. Eu acho que foi esse o sentimento ali naquele momento. E era o quê? Uma mensagem de agradecimento? De agradecimento. E ela falando de alguns pontos, de algumas coisas que eu fazia, de como eu lidava com as pessoas, com as situações. E que mostrou para ela outro caminho de fazer as coisas. Ela modelando você, Exato. né? Olhando e pensando, olha que interessante. Exato. Muito bom. Foi muito bacana, assim, esse episódio. Eu imagino. E isso é importante, porque inspirar outras pessoas é inspirador pra gente também. Sim. Principalmente quando você se dá conta que aconteceu naturalmente. Você não levantou e falou, peraí que eu vou lá inspirar pessoas. Aconteceu naturalmente. Exato. Isso é muito poderoso e é muito empoderador. Sim. Ai, Jéssica, minha querida, eu tô adorando a nossa conversa. Só que tudo que começa precisa acabar, dura pouco. A gente tá quase terminando o nosso episódio de hoje do Poderosamente Podcast. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta bem poderosa para você. Tá bom. Antes disso, eu quero contar para minha audiência que, olha só, né? Eu tô com uma peça bem bonita aqui, de cerâmica, uma semijoia, porque eu estou agora numa parceria com a Laurita Vieira e ela produz essas peças incríveis. Ela é uma ceramista maravilhosa. E a partir de agora, em todos os episódios do Poderosamente Podcast, eu estarei assim, linda, maravilhosa com essas peças. Eu vou deixar o contato da Laurita aqui na descrição desse vídeo, tá? Depois, se você ficar interessada nas peças dela, é só acioná-la para ver o trabalho dela e, eventualmente, adquirir peças incríveis assim, tá bom? Bom, Jéssica, que mensagem você deixaria para uma mulher que está dando conta de tudo? Já ouviu conhecer alguém assim? Dando conta de tudo, mas começando a sentir que não está aguentando mais. De repente, nem percebeu todos aqueles sintomas, mas está com essa sensação de eu estou chegando no meu limite. Que conselho você daria? Eu acho que hoje, depois de tudo que eu passei, eu quero deixar a mensagem de que você não tem problema você sentir muito, você ser sentimental ou você ser fria. Não, seus sentimentos não são um problema, desde que eles não controlem você. Eu acho que o que eu aprendi hoje é a controlar o que acontece comigo e aquilo que eu sinto. Uhum. E isso fez a total diferença nessa minha virada de chave. Eu imagino. Então, a mensagem que eu quero deixar é: procure entender o seu sentimento, entender por que ele acontece, entender de que forma ele te afeta, para que você consiga passar a controlar ele e não deixar que ele controle você. Isso vai te trazer total diferença na maneira de lidar com esse sentimento. E eu acho que isso é extremamente importante, principalmente a hora que a gente tá vendo que o negócio tá apertando. Sim. Opa, tá apertando, peraí, o que tá apertando? Por que tá apertando? Deixa eu entender o que tá acontecendo. Ah, entendi. Ah, beleza.
A partir do momento, eu acho que a gente toma consciência disso, você consegue lidar e você começa a mudar aquilo. De pouquinho em pouquinho e não se permite chegar em um limite que não seja bom. Isso exige, acho que autoconhecimento, autoobservação, né? Você prestar atenção em você mesma, porque atravessar esses limites é muito fácil. O mundo admira, às vezes até silenciosamente, a mulher que não reclama, que dá conta de tudo, que cuida dos filhos, que cuida da casa. Existe todo um louvor, né? Direcionado a essa mulher. Mas ninguém para pensar no preço disso tudo, da jornada dupla, tripla e a força e tudo mais. Isso é meio que natural em nós, a gente faz meio com o pé nas costas, como a gente brinca, né? Exato. Mas perceber esse limite é extremamente importante, porque é isso que vai te manter de pé no próximo período, senão você vai sucumbir. Eu costumo dizer, você que é empresária, acho que isso vai fazer sentido para você, que não são as empresas que quebram, são as pessoas. E se você não se cuida, você vem antes daquilo que você faz. Exato. Se você não se cuida, você vai ter que se afastar, vai ter que parar, né? Para poder se recompor, e isso pode te custar muito. Não só a sua saúde física e mental, mas a sua saúde profissional, o seu negócio e tudo mais. Sua família, às vezes. Sua família, com Exatamente. certeza. Jéssica, onde a gente encontra você nas redes sociais? Conta para nós. Minha principal rede social hoje, principalmente a que eu mais uso, é da empresa, né? Então, é o @cri_e_corte. Ou minha rede pessoal, não costumo acessá-la tão facilmente, mas é @JEGColombani. Então, essas são as minhas 2 redes. Lá na Cri Corte, eu tô o tempo todo aparecendo, falando um pouquinho sobre o que a gente faz, falando um pouquinho até sobre mim. E é isso. Maravilha. Jéssica, eu quero te agradecer demais por essa conversa gostosa, leve. A gente fez aí todo um caminho aí pela sua história de vida, mas de uma maneira gostosa, com um sorriso, porque a Jéssica já superou isso aí. burnout, ela já está no outro ponto, já atravessou por outro lado e está tranquila. Com certeza com os desafios, que eles não param nunca, né? Nunca, com certeza. Mas numa outra versão. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pela nossa conversa, Foi por você ter aceitado o convite. Obrigada. E espero encontrá-la mais vezes aqui, né? Venha mais vezes para o Poderosamente Podcast, que a gente tem mais coisas para conversar. Opa, pode deixar. Muito obrigada. Obrigada. E se você chegou aqui até o final, né, desse episódio, aproveita, compartilha ele com outras pessoas. Lembre de se inscrever no canal, ativa o sininho para ser notificado. Toda semana a gente sobe um episódio do Poderosamente Podcast com histórias incríveis como essa da Jéssica e histórias que são inspiradoras, são transformadoras. A Jéssica está deixando um recado muito importante aqui para a gente. Ser forte não é não prestar atenção nos seus limites. Pessoas fortes também tem limites, e reconhecer isso vai ajudar você a perceber que você pode ir muito além desde que você se cuide do jeito certo, né? Exato. A gente não está quebrado, a gente está só precisando fazer esses ajustes. Olha só, Jéssica ajustada está maravilhosa. É isso. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.